Vamos lá, pessoal. Essa aula, ela basicamente vai ser uma aula de resolução de exercícios, tá? Então eu vou resolver alguns exercícios aí para vocês, tá? Fora os que eu já resolvi nas aulas sobre função do primeiro grau e função do segundo grau, aqui tem alguns exercícios que nós vamos resolver juntos aí, beleza? Então, esse primeiro exercício aí, ele pergunta o quê? Ó? Encontre o conjunto domínio de cada função abaixo. Lembrando, né, pessoal, o que é domínio? Domínio são aqueles valores que você pode colocar onde? No lugar do x, tá? No lugar do x. Então, como é que eu vou aqui nessa nossa primeira função? Qual é a restrição que nós temos? Nós temos a restrição da raiz quadrada, né, pessoal? Por exemplo, eu sei que não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a raiz quadrada ela só existe do zero para frente. Ou seja, esse valor aqui, ó, x menos 5, não pode ser negativo. Então, a minha restrição de domínio vai ser a seguinte restrição. Eu escrevo que o x menos 5, né, ó, x menos 5, precisa ser maior ou igual a zero. Ou seja, resolvendo essa inequação, o x precisa ser maior ou igual, 5 passa para lá, positivo. Então, como é que eu escrevo o domínio? A gente escreve assim, ó, o domínio da função f será o quê? Qualquer número x pertencente ao conjunto dos números reais, ou seja, qualquer número x, né, o x pode ser qualquer número, tal que, essa barrinha significa tal que, o x precisa ser maior ou igual a 5. Tá? Então, o domínio dessa função é esse conjunto aqui. Tá? Um conjunto que a gente pode representar também na forma, né, de um intervalo, né, que é essa daqui. Ó. Imagina que nós tenhamos a reta numérica, tá? E que o 5 esteja aqui. Tá? Como o x ele pode ser maior ou igual ao 5, eu coloco aqui, ó, o 5 aqui. Como pode ser igual, pessoal, é bolinha fechada. Se não pudesse ser igual, essa bolinha que eu pintei aqui, ela teria que ser aqui, tá? Por exemplo, se ele falasse assim, x maior que 5. Ou seja, maior que 5 não pode ser 5, tem que ser só maior que 5. Então, a bolinha seria desse tipo aqui aberta, beleza? E aí, como tem que ser maior, eu vou do 5 para frente. Ó. Então, essa seria a representação, tá? No diagrama aí, tá? De intervalo. Beleza? Então, esse é o conjunto domínio da função f. Agora, vamos à nossa função g. Na g, pessoal, nós temos duas restrições. Uma é a restrição da fração e também temos a restrição da raiz. Qual é a restrição da fração, pessoal? Fração não é divisão? Então, aqui embaixo não pode ser zero, tá? Por quê? Porque não existe divisão por zero. E a raiz? A raiz tem que ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, nesse caso, eu tenho que tirar o igual. Eu tenho que escrever assim, ó, x, né? Vou escolher outra cor, que essa daqui vai ficar muito apagada. Quer ver aqui, ó, x menos 5 tem que ser o quê? Tem que ser maior que zero. Ele não pode ser zero, porque se o x menos 5 for zero, aí vai dar raiz de zero é zero, eu vou ter o zero embaixo na fração. Isso não pode acontecer, porque não existe divisão por zero, tá? E aí daqui a gente tira que o x ele é maior que o 5. Se o x é maior que o 5, vamos escrever o domínio. Domínio da função g vai ser o quê? Todo número x, né, ó, ou seja, o x pode ser qualquer número real, tal que x seja o quê? Maior que o 5. Tá? Então, escrevemos. E se nós formos fazer o diagrama, como agora o x é maior que o 5, eu coloco aqui, né? Ó, até eu vou colocar aqui uma bolinha aberta. Tá? No lugar do 5, né? Do número 5. Tá? Então, aqui ó, vai ser uma bolinha aberta. 5. Por quê? Porque é maior que 5, não pode ser igual a 5. E essa bolinha aberta indica que o 5 não faz parte, tá? E como é maior
a gente pega e... Aqui, ó, maior que 5 está na frente, né? Ó. Aqui na parte de trás vai estar o 4, o 3, ou seja, menor que 5. E a nossa sentença determina maior que 5. Beleza? Então, tá aí o outro domínio da função. E aqui nós temos o outro exemplo. E aqui a gente só tem a restrição da fração, né? A restrição da fração é o quê? A parte de baixo não pode ser zero. Então, eu vou calcular quando é que a parte de baixo é zero. Tá? Vou fazer esse cálculo. Quando é que a parte de baixo será igual a zero? Então, calcular aqui, ó, x ao quadrado. Quando é que x ao quadrado menos 4 é igual a zero? Você pode resolver isso daqui, ó, é a equação do segundo grau. Pode resolver com Bhaskara. Só que como ela é incompleta, não é a melhor forma de resolver com Bhaskara, tá? Então, resolve ela assim, ó, x ao quadrado igual a 4. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 4, porque para tirar o quadrado eu coloco a raiz, lembra? Então, x será o quê? Será mais ou menos 2, né? Então, mais ou menos a raiz quadrada, mais ou menos 2. Beleza? Então, o 2 positivo ou 2 negativo, se eu colocar aqui, vai fazer isso aqui dar zero. Então, eu sei que não pode ser mais ou menos 2. Beleza? Então, aí como é que eu escrevo a minha sentença? Ó? O domínio da minha função h será o quê? Qualquer número x pertencente aos números reais, o que significa todos os números que a gente conhece, de modo que x é diferente de mais ou menos 2. Ou seja, o x não pode ser o mais e o menos 2. Como é que eu representaria isso? Assim, né? Eu faço a minha reta numérica, tá? Imagine que aqui tenha o zero. E aí a gente vai abrir um espacinho aqui para o menos 2. Tá? Vamos abrir aqui, tentar a mesma distância aqui, um espacinho para o 2. Certo? Então aqui, ó, bolinha aberta no menos 2. Bolinha aberta no 2. E o resto, o x pode ser qualquer valor, né? Então o resto, ó, pode ser aqui. Aí eu pinto aqui. Então, ele pode ser aqui e ele pode ser aqui também. Só onde está a bolinha aberta que ele não pode ser representado. Belezinha? Então aí, ó, exercício sobre determinar o domínio de uma função. Legal? Vamos aqui ao nosso próximo exercício. O nosso próximo exercício ele pede para fazer gráfico. Como nós já vimos que gráfico de função do primeiro grau é reta, basta a gente determinar o quê? 2 pontos, né? Então, a maneira, né, a técnica para fazer isso, que a gente usa, é essa daqui, ó. A gente faz aqui né, os valores de x e os valores de y, né, que é f de x, tá, pessoal? Então, vamos imaginar aqui, ó, né, para essa função. Eu acho que eu vou até respeitar aqui, né, a cor, que fica mais legalzinho, fica uma organização melhor, né? Respeitar aqui a corzinha das funções, tá? Vamos aqui, ó, essa primeira função aqui, que é a f. Vamos fazer aqui, ó, tá? Os valores de x e os valores de f de x, né? Que é a mesma coisa que o y, tá legal? Então, vamos lá. Eu chuto valores para o x, tá? Sei lá, vou chutar um fácil aqui, ó. Se o x for 0, aqui vai ficar menos 2 vezes 0, 0 com mais 3, 3. Então, nosso y, nosso f de x vai ser igual a 3 se esse x for 0. Tá? Então, já tem um ponto aí da minha função. Tá? Outro valor, se o x for 1, tá? Por exemplo, pode ser qualquer valor, tá? Eu vou chutando os que eu acho mais fáceis. Aí vai ficar menos 2 vezes 1 é menos 2. Menos 2 com mais 3 dá o quê? Dá 1. Então, eu tenho 2 pontos da minha função aqui. Um deles é o 0 e 3. 0 e 3, ó, só tem valor no y, onde ele vale 3, que é aqui, ó, aqui no gráfico, ó, tá? E o outro é 1 e 1. 1 e 1 é aqui. Ou seja, o gráfico, né, para essa nossa função vai ser... Tentar fazer o gráfico aqui, pessoal, mas sabe como é que é, né? Ó, vai ser uma coisa mais ou menos desse tipo aqui, tá? Esse é o gráfico da nossa função, tá? Enfim, era para ser uma reta, tá? Mas vocês entendem, né? Faz parte aí da vida. Tá? Então, é mais ou menos esse aí o gráfico da nossa função.
Se você observar, deixa eu tirar aqui, né? Esse gráfico ficou muito mal feito. Tá? Antes da gente traçar o gráfico, é interessante a gente calcular a raiz, ou seja, o valor exato que ele vai cruzar aqui o eixo x, tá? Então vamos calcular a raiz dessa, só para a gente não perder. Raiz é o quê? É quando o nosso f de x vale zero. Então aqui fica menos 2x mais 3 igual a zero. Então aqui, ó, menos 2x mais 3 igual a zero. Ou seja, menos 2x é igual a menos 3, né? X então será igual a menos 3. Esse menos 2 passa dividindo por menos 2. Com menos é mais, 3 meios. 3 meios é 1,5, né? Que é 3 dividido por 2. Então, ele cruza bem aqui, ó, nesse meio aqui, ó, tá? No 1,5, entre 1 e o 2. Você vê que está alinhado, né? E a gente consegue determinar também a raiz. Eu vou tentar passar uma reta melhorzinha agora. Mas é isso, tá? Esse é o gráfico da nossa primeira função. Vamos agora ver essa h aqui. Pessoal, essa h ela pode ser escrita também dessa maneira aqui, tá? Ó, como os dois números estão sobre 6, eu posso escrever assim, ó, x mais 5 sobre 6, certo? E aí, quando eu for montar essa minha tabelinha, eu já fico de olho, né? O que seria interessante? Como aqui é uma divisão, para eu não trabalhar com fração, né, que às vezes enche o saco, o interessante é que o número que desce aqui em cima dividisse pelo 6, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui ó, o x valendo 1, por que eu estou escolhendo 1? Porque eu sei que 1 mais 5 dá 6, que dividido por 6 vai dar 1. Ou seja, se eu fizer a conta com 1, a minha função h de x vai ser igual ao quê? 1 mais 5, 6. Dividido por 6, 1 também. E aí eu consigo trabalhar com números inteiros. Isso nem sempre é possível, mas quando for possível, né, é inteligente que a gente faça. Tá legal? Agora vamos aqui, mais um ponto, né? Reta eu preciso de 2 pontos. Então vamos aqui. Outra poderia ser o 12, né? O que daria 12? O x valendo 7, né? Se o x valer 7, eu sei que 7 mais 5 é 12, dividido por 6, 2. Pronto, tenho 2 pontos aí da minha função. 1 e 1, ou seja, aqui, ó, né? Ó, 1 e 1, certo? 7 e 2. Eu tenho 7 e o 2 aqui. Pensa só o que vai virar isso. Quero tentar fazer aqui. Uma reta. Ó. E vamos ver onde é que cruza, só para a gente ter uma noção da raiz, né? Vamos fazer aqui, ó, x mais 5 sobre 6. X mais 5 sobre 6 igual a 0, né? Para a gente achar a raiz. Esse 6 está dividindo, passa multiplicando. Só que 6 multiplicando 0 vai ficar 0 mesmo, né? Então vai sobrar x mais 5 igual a 0. Ou seja, x é igual a menos 5. Então, essa função, né, ó, a reta passa por aqui. Observa como está alinhadinho, né? O problema é a gente conseguir fazer o desenho, mas que as contas elas estão dando certinho, elas estão. Pronto, ó. Esse é o gráfico aí, uma reta, tá? Se você for fazer no seu caderno, use régua, tá? Para não ficar feio desse jeito aí que eu estou fazendo. Vamos à próxima função. Queremos o gráfico dela também, então precisamos de 2 pontos. Analogamente, a gente pode escrever ela, ó, como é 2 aqui, né? X mais 5 sobre 2. E aí, eu vou escolher valores que façam o quê? Que façam a minha conta dar o quê? Par, né, pessoal? Porque se eu quero dividir por 2, é interessante que aqui em cima seja par. Então, por exemplo, se o x for 3, se o x for 2, por exemplo, não é legal, porque vai ficar 7 sobre 2, tá? Então, eu vou escolher o x igual a 1, porque 1 mais 5 é 6, dividido por 2, 3. Aí eu tenho um ponto, 1 e 3. Agora, se o x for 3, vou escolher o 3 também, né? 3 mais 5 é 8, por 2, 4. Certo? Aí a conta dá redondinha, tá? Lembrando que pode ser qualquer valor, fica a seu gosto, os valores que você escolhe para o x, tá? 1 e 3, ó, 1 e 3 está aqui. Aqui, ó, 1 e 3. 3 e 4, 3 e 4 está aqui. Tá? E se eu quiser determinar a raiz também, eu faço x menos 5 sobre 2 igual a 0, tá? 2 passa multiplicando, 0 vezes 2 é 0. Então, fica x menos 5 igual a 0. Então, x é igual a 5, ou seja, a raiz desse também é no 5 aqui, ó. Tá? Então, a gente vai ter aqui
alguma coisa nesse sentido aqui. Pronto. Tá? Essa é a ideia aí da nossa, tá? da nossa funçãozinha do primeiro grau. Belezinha? Certinho. Ou se a gente, né, a gente pode ampliar um pouco mais, né, pessoal, essas nossas contas aí. Imagine que eu não soubesse, que eu não conhecesse esse ponto. O ponto em que a verde, né, a função verde e a função azul se cruzam. Para eu descobrir esse ponto, pessoal, bastaria eu fazer essa conta aqui, ó. A verde e a azul, né, ó. Menos 2x mais 3, certo? Beleza? Igual a... Qual é que é a azul? X mais 5 sobre 6. Se eu resolver essa equação, eu estou querendo o que com isso? Eu estou querendo saber onde é que as duas funções são iguais. Elas são iguais, elas têm o mesmo valor nesse ponto. Tá? Então, eu resolvendo essa equação, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir o x igual a 1. Tá? Se você fizer essa equação, você vai ver que vai dar 1. Tá? Tenta fazer aí e observe esse resultado, tá? Que é a interseção, né? A gente chama de interseção. Interseção é o quê? É o que duas coisas, dois conjuntos têm em comum. Os conjuntos de pontos da função verde e os conjuntos de pontos da função azul vão ter em comum esse único ponto aqui, que é o 1, né? Pelo que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? É o 1. E isso é fácil da gente observar, né? Que a gente já fez as duas funções, ó. Ela passa pelo 1 e 1, e essa daqui também passa pelo ponto 1 e 1. Tá legal? Belezinha. Então, pessoal, no caso desse exercício, né, nós vamos fazer o gráfico dessa função, que é uma função composta, tá? Observa que ela tem aqui 3 leis de formação, tá? Ó, essa verde aqui é uma funçãozinha do primeiro grau, essa do segundo grau e a azul do primeiro grau também. Existem restrições, então a função f de x ela é composta por quê? Porque ela tem 3 leis de formações que vão ser válidas em intervalos determinados aqui, tá? Então, olha aqui, ó, se o x ele for maior que o menos 9 e menor que o menos 4, ou seja, se ele estiver aqui, ó, entre o menos 9 e o menos 4, nesse intervalo aqui, o que vale vai ser essa função verde aqui, ó, 5x sobre 2 mais 20. Agora, se o x for maior ou igual a menos 4 e menor ou igual a 2, ou seja, do menos 4 até o 2 aqui, ó, nesse pedaço, então o que vai valer é essa função vermelha. E se o x for maior que o 2 e menor ou igual a 8, ou seja, do 2 aqui até o 8, o que vai valer é a azul, tá? Então, vou começar pela azul, porque ela é uma função mais simples, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, a azul, ela diz qual a regra dela é menos x mais 6, né? Esse aqui é o nosso y, tá? Como é uma reta, porque é uma função do primeiro grau, basta eu determinar 2 pontos, tá? Então, aqui, ó, x e y. Eu vou usar os extremos aqui, tá? Para determinar esses pontos. Então, eu vou usar o 2 para valer, né, para o x e vou usar o 8 também. Então, se o x vale 2 ou se o x vale 8, tá? Ó. Como isso aqui é igual à nossa função, é igual ao nosso y, então nós temos aqui, se o x valer 2, concorda que aqui vai ficar menos 2 mais 6? Aqui, ó, menos 2 mais 6. Isso aqui vai dar 4, né? Agora, se o x valer 8, fica menos 8 mais 6, ou seja, o x vai valer menos 2. Tá? Então, nós temos aqui os 2 pontos que nós precisamos para traçar uma reta, tá? 2 e 4 e 8 e menos 2. Então, vamos aqui, ó, 2 e 4. Aqui, ó, 2 e 4. Então, nós temos aqui um ponto aqui. Eu estou colocando bolinha aberta, pessoal, porque se você observar, ó, o 2 ele não faz parte, né, ó, tem que ser maior que 2. Então, para eu simbolizar que o 2 não faz parte, eu coloco uma bolinha aberta, tá bom? E agora o 8, né, ó, 8 e menos 2. 8 e menos 2 está bem aqui, né, ó. Então, vamos colocar aqui. Aqui eu posso pôr bolinha fechada, né? Por quê? Porque, ó,
é menor ou igual a 8. Então, o 8 também faz parte, tá? Pode ser tanto menor como igual. E aí, como eu sei que é uma reta, né, o gráfico, eu venho aqui e traço a reta, tá? Esse aí é o gráfico, né, de parte da nossa função f. Vou fazer a outra funçãozinha que é do primeiro grau também, tá? Porque o primeiro grau é mais facinho de fazer. Então, vamos aqui, ó. Então, aqui é o nosso y, que é a verde, né? 5x sobre 2 mais 20, né? Então, nós também vamos precisar de dois pontos aí. Temos o x e o y. Aqui, ó, eu poderia usar, né, o menos 9 e o menos 4. Aqui eu não vou usar o menos 9, né? Por quê? Porque o ideal é que eu tenha um número par aqui, né, para dividir por 2 e evitar trabalhar com fração, tá bom? Então eu vou usar um número que ele seja que o resultado dê par e que ele esteja nesse intervalo aqui, tudo bem? Entre o menos 9 e o menos 4. Então aqui eu vou pegar, vamos ver aqui, ó, um número que vai, aqui, ó, o menos 6, por exemplo, tá? Vou pegar o menos 6, vou colocar aqui o menos 6. E se o x valer menos 6, isso aqui vai ficar o quê? 5 vezes o x, que é menos 6, 5 vezes menos 6, menos 30. Menos 30 dividido por 2 dá menos 15. Então vai ficar assim, né? Ó, y igual a menos 30 sobre 2 mais 20. Só que isso aqui dá menos 15, né? E aí 20 com menos 15 dá 5. Então aí nós temos um ponto aí do nosso gráfico, tá bom? Outro ponto que eu vou pegar é o menos 4 mesmo lá, o outro extremo, tá? Então, vou colocar aqui o menos 4, que também vai dar par, então a divisão fica de boa. Ó, 5 vezes menos 4 vai dar menos 20, né? Como está dividido por 2 e tem que somar 20 depois, a gente vê quanto dá. Ó. O menos 20 dividido por 2 vai dar menos 10. Menos 10 com 20, ou seja, 20 menos 10 dá 10. Então, aqui nós temos esse outro ponto, tudo bem? Observando que aqui, ó, é x menor que o menos 9 e menor que o menos 4. Nem o menos 9 nem o menos 4 fazem parte aqui da nossa função, tá bom? Então, vou colocar aqui o menos 6 e 5, que é menos 6 e 5. Então, aqui tem um ponto, né? Tá? E o outro é menos 4 e 10. Menos 4. Ó, como o menos 4 é um extremo e ele não faz parte, porque o x tem que ser menor que ele, tá? Então, vem aqui, ó, menos 4 e 10. Então, aqui eu vou pôr uma bolinha aberta, tá? Para dizer que o menos 4 não pertence, tudo bem? E aí, eu vou ligar aqui, né? Até chegar ali no menos 9, tá? Se eu calcular o valor da função para o menos 9, né, pessoal? Eu vou observar o quê? Que aqui vai dar 5 vezes o menos 9 vai dar menos 45, né? Você observa? 5 vezes menos 9 dá menos 45, que dividido por 2 vai dar 22,5 negativo, tá? Então vai ficar menos 22,5 com mais 20. Isso dá menos 2,5, tá? Então, aqui é menos 1, menos 2, menos 2,5, ele deve passar por aqui, tá? Ó. Tá, ó. Menos 9 e menos 2,5. Tá? Lembrando que aqui, né, a bolinha tem que ser o quê? A bolinha tem que ser aberta, né? Ó, porque o menos 9 também não faz parte. Vou tentar ligar aqui, ó, esses pontos, né? Já podia ter feito, né, direto com o menos 9, né? Aí, ó, tá? Então, esse é o gráfico, tá, da função nesse pedaço. Agora vamos analisar a função do segundo grau, né? Que é a mais complicadinha aí para a gente fazer análise, tá? Que pontos que eu preciso, né? Vamos colocar aqui a nossa função do segundo grau. Tá? Vou tentar usar esse espaço aqui em cima. Ó. Y é igual a x ao quadrado mais x menos 2, né? Então, como ela vai estar aqui nesse meio, né, ó, porque ela é do menos 4 até o 2, ó, então do menos 4 até o 2, ela está aqui nesse meio, né? Vou ver o comportamento dela, que ela vai cruzar em algum momento o nosso eixo y.
o que significa que o x é zero. Então, eu já sei um ponto aqui, ó, que se o x for zero, o y será o quê? O y será igual a 2, né? Quando o x é zero, né? Então, eu já sei menos 2, né, pessoal? E aqui vai ficar 0, mais 0 dá 0, menos 2. Então, o y vai ser menos 2 quando o x for 0. Então, eu já sei que ela vai passar por aqui, ó, tá? Agora, seria interessante eu verificar o quê, né? Eu verificar a concavidade é para cima, então ela deve estar fazendo uma coisa desse tipo aqui, se ela tiver o vértice aqui no meio, né? Que a gente é muito provável, né? Porque aqui, ó, ela vem aqui, depois ela vai ter que subir ou, né? Como o x, o a aqui é positivo, ela deve estar se comportando assim, né? Uma carinha feliz aqui. Vamos tentar ver onde é que está o vértice dela. O vértice, né? Pelo que a gente lembra, né? Então vamos aqui, ó, o ponto vértice é esse aqui, é o menos b sobre 2a, né? E o menos delta sobre 4a. E aqui a gente consegue tirar, ó. Menos b é menos 1, porque o b aqui, ó, é 1, né? Sobre 2 vezes a, 2 vezes 1, que é 2. E menos delta, vou calcular o delta, vou calcular aqui, tá? Porque não tem espaço ali. Então, delta vai ser quem? b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 2, certo? Então, o delta vai ser 1, menos 4 vezes 1 é menos 4 mesmo, que vezes menos 2 vai ficar mais 8. Então, o delta é 9, tá? Esse é o valor do delta. Então, vai ficar menos delta, que é o menos 9, sobre 4a. 4 vezes 1, 4, certo? Aqui, a gente pode escrever em decimal, né? Fica menos 0,5 e o 9 dividido por 4, quanto é que dá? Se você não souber, você faz no cantinho, ó. 9 dividido por 4 dá 2 vezes, que dá 8, sobra 1. Põe a vírgula, desce o 0. Dá 2 vezes, sobra 2. Quando já pôs a vírgula, põe o 0. Tá vendo? 2,25. Então, aqui vai ficar menos 2,25. Certo? Então, aqui, ó, menos 0,5 no x é aqui. E menos 2,25 vai ser bem aqui, assim, ó. Certo? E aí, vamos ver aqui, né? Os extremos, como é que funciona. Vamos calcular aqui, e para isso eu vou precisar apagar um, né? Para eu ganhar espaço. Então, a gente vai calcular aqui os extremos, né? Do intervalo, tá? Então, vou calcular o f de menos 4, tá? Eu vou calcular aqui, ó, f de menos 4. O valor da minha função quando x é menos 4, tá bom? Então, aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, é menos 4 vezes menos 4, que é 16, tá? Aí aqui vai ficar mais menos 4, ou seja, vai ficar menos 4, menos 2. Então, aqui vai ficar 16, tira 4, tira 2. Quando eu tiro 4, fica 12. Quando eu tiro 2, fica 10. Tá? Então, aqui vai ficar o f de menos 4 é 10. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto aqui. E a bolinha agora é fechada, né? Por quê? Porque aqui, ó, é menor ou igual a 4. Então, a menos 4. Então, pode ser o menos 4. Tá bom? E aí, vamos ver aqui o f de 2, tá? Então, vamos calcular agora o f de 2. O f de 2, né? Ó, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que é 4. Mais 2, menos 2. 2 menos 2 dá 0. 4 com 0 dá 4. Tá? Então, quando o x vale 2, a função vale 4. Então, aqui no 2 e no 4. Então, aqui, ó, também bolinha fechada, né? Ó, porque aqui, tá vendo? É menor ou igual a 2. Então, e aí, a gente tem uma noção, né? O nosso gráfico vai fazer uma coisa assim, ó. Certo? E aí, como é que a gente calcularia esses valores, né? Vamos calcular aqui, ver onde é que ela cruza o eixo x, ou seja, as raízes dela, né? Para a gente saber exatamente onde ela passa. Vamos calcular aqui as raízes dela. Eu já tenho o delta, então o valor de x, né? A raiz, quando a função, né? Se eu igualar aqui a zero, né? Ó, então aqui eu vou ter que o x vai ser menos b, ou seja, menos 1, mais ou menos a raiz de delta. Como delta deu 9, a raiz é 3, né? Mais ou menos 3. Sobre 2 vezes a, ou seja, sobre 2. Então, x vai ser igual a menos 1
mais 3, vou até fazer direto já, né? Fazer aqui direto, ó, menos 1 mais 3, que a gente tem as duas possibilidades aqui para o nosso x, né? Ó, vou fazer uma conta com mais. Menos 1 mais 3 é 2 sobre 2. E aqui menos 1 menos 3 é menos 4 sobre 2. Tá? Aqui vai dar 1, né? Que é 2 dividido por 2. E aqui vai dar menos 2. Então as duas raízes estão aqui, ó. Uma está no 1 e a outra está no menos 2. Tá? Então a nossa função está fazendo uma coisa assim, ó. Ó o gráfico dela, tá vendo? E aqui, ela vem aqui. Tá? Então esse aí é o gráfico para essa função composta. Você observa, né, ó, que ela é composta por uma função aqui do primeiro grau. Nesse intervalo aqui, né, ó, do menos 4 até o 2 é uma função do segundo grau. E daqui até o menos 8, né, do 2 até o 8, na verdade, né, é uma outra função do primeiro grau. Aqui a função do primeiro grau é crescente, aqui a função do primeiro grau é decrescente. Tá bom? Então, gráfico feito aí. Vamos ao próximo. Vamos lá, pessoal. Esse exercício aqui, né? Vamos ler ele. Ó, numa escada, a cada 30 centímetros de deslocamento horizontal, eu preciso me lembrar, né, que a horizontal é deitado, né, e a vertical é em pé, tá? Então aqui horizontal, aqui vertical. Então beleza. A cada 30 centímetros de deslocamento horizontal, uma pessoa se desloca 12 centímetros na vertical para cima. Então ela está numa escada, então ela está subindo, né? Que função poderia modelar essa situação? Então ele quer uma função que modele essa situação. Então vamos aqui. Aqui, né? Ó, imagine que a pessoa aqui na frente, tá? A pessoinha está aqui, ó, tá? Vamos imaginar que ela está aqui. E aí ela vai subir no primeiro degrau da escada. Então vou colocar aqui, ó, o primeiro degrau aqui. Pronto, aqui, ó. Ela sobe no primeiro degrau, anda esses 30 centímetros. E aí, a cada 30 centímetros tem outro degrau para ela subir. Aí ela sobe 12. Tá? Aí ela vai andar mais 30 centímetros. Tá? Aí vai subir 12. Vai andar mais 30 centímetros e vai subir 12. Anda mais 30 centímetros e sobe 12. Tá vendo? Anda mais 30 centímetros e sobe 12. Ela anda mais 30 centímetros e sobe 12. E é só o que ela vai fazer, tá vendo? Você vê que se eu seguir o que o programa está falando, vai configurar exatamente uma escada. E outra coisa que eu fiz aqui muito espertamente é o quê? Eu já organizei, né? Ó, a horizontal, ela não é o meu eixo X, eu já coloquei ele de 30 em 30, tá vendo? Ó? A vertical não é meu eixo Y, eu já coloquei ele de 12 em 12, para seguir exatamente o que o programa está falando, tá? E aí, que situação, né? Na verdade, que função que vai modelar essa situação? Então nós temos aqui, ó, se a gente for destacar aqui, ó, os pontos que a pessoa, pelos quais a pessoa vai passar, ó, concorda que esses pontos eles estão formando aí, ó, uma reta, né, ó? Então eu preciso o quê? Eu preciso saber que função é essa. Como é uma reta, eu sei que vai ser uma função do primeiro grau. E toda função do primeiro grau, ela tem esse formato aqui, né, ó. F de x é igual a ax mais b, certo? E como eu sei que basta eu conhecer dois pontos, né? Como basta eu conhecer dois pontos, eu consigo escrever uma função que modele essa situação. Então vamos aqui, ó. Eu vou selecionar dois desses pontos aqui. Pessoal, o mais fácil para eu selecionar, para fazer conta, eu vou selecionar aqui o 0, 0, tá? Então, vou colocar aqui ó, o ponto 0, 0 e qualquer um dos outros pontos, tá? Eu vou pegar aqui ó, o 30 e 12, tá bom? E o 30 e 12, tá legal? Então, tá aí. Observe que esse ponto aqui, ele significa a seguinte coisa, significa que f de 0 é igual a 0, tá? Ó. E esse ponto aqui, ó, ele significa o quê? Que f de 30 é igual a 12. Tudo bem? Essa é a interpretação. E aí eu vou usar isso aqui. Como é que eu calcularia f de 0 nessa estrutura aqui, ó, que é a minha estrutura de função do primeiro grau? Calcularia assim, ó, f de 0 vai ser a
vezes 0 mais B, certo? Né, ó, o x valendo 0, tá? Só que A vezes 0 é 0, então o B ele vai ser igual ao nosso f de 0, só que o nosso f de 0 vale 0. Pronto, ó. Descobri já esse número aqui, né, ó, para montar a minha função, que é o valor do B. Agora vamos a f de 30 aqui, ó. Então aqui, ó, f de 30, o x valendo 30, né? Então vou substituir o x por 30, vai ficar 30A, certo? Mais B. Só que o B é 0, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Então o f de 30, que eu sei que vale 12, é só eu colocar aqui, ó, 12, certo? É igual a 30A. Então o A vai ser igual ao quê? 12, o 30 passa dividindo. Isso aqui dá para simplificar por 6. Então, simplificando por 6, fica 2 em cima e 5 embaixo, 2/5. Então, como é que fica a minha função? A minha função ela vai ficar da seguinte forma. Agora que eu já conheço o B, que é 0, e o A, que é 2/5, é só substituir e eu monto a minha função. Então, a minha função, meu f de x, vai ser igual a 2/5 de x mais 0, que não faz diferença nenhuma. Então, essa é a função que tem esse gráfico aqui, né, ó. De eu tentar passar aqui uma reta, tá, ó. Aqui, ó. O gráfico dessa função será exatamente essa reta aqui, ó. Que é o que modela, né, ó, a situação da pessoa. Que alturas que essa pessoa vai estar em cada, né, ponto da escada. Tudo bem? Então, uma situaçãozinha aí que a gente modela por essa função do primeiro grau. Beleza? Vamos aqui ao nosso próximo exercício. Olha esse exercício aqui, ó. Parece ser mais complicadinho, né? Então vamos ver. Uma represa está cheia com sua capacidade total de 200 mil litros de água. Tá legal. Então tem 200 mil litros de água nessa represa. De repente começa um vazamento que tira dessa represa 5 mil litros de água por hora. Opa, então em cada hora ela perde 5 mil litros de água. Sabendo que só é possível captar a água dela quando ela dispõe de ao menos 20% de sua capacidade, ou seja, né, de sua capacidade total, então eu só consigo captar a água dela quando ela está com 20% dos 200 mil litros. Tá? Se baixar mais que isso, eu já não consigo mais captar a água dessa represa. Tá? Muitas vezes, né, pessoal, o que acontece? A água que fica lá no fundo da represa, né, até um certo volume, essa água do fundo ela não é própria para o tratamento. Então a gente não consegue captar ela para uso, seja doméstico ou seja, enfim, para os diversos consumos da vida humana, tá? Então é essa situação que está sendo modelada aqui. Então vamos lá. Em quanto tempo ela estará nessa condição após iniciado o vazamento? Então, em quanto tempo ela vai estar nessa condição de 20% depois que o vazamento se iniciar? Então, ok. Então nós temos aqui, ó, o tempo, aqui no nosso eixo, que seria o eixo X, né? Eu chamei de eixo T, tá? Então aqui nós temos o tempo em horas. E aqui nós temos no eixo Y o volume da represa. Tá? Então eu já sei que no meu tempo zero, o volume vai ser aqui o total, né? Ou seja, não começou o vazamento, não contei nada. Aí depois que passar uma hora, aí já vai ter 5 mil litros a menos, né? E depois de passar 2 horas, 10 mil litros a menos e assim por diante. Então a gente vai construir essa função aqui primeiro, tá? Então vamos lá. Vamos relacionar o volume com o tempo, que são as duas coisas que nós temos ali. Então aqui nós temos o tempo, né, e o volume. Então vou colocar aqui o tempo e o volume. Tá? Então, no tempo zero, ou seja, não comecei a contar nada ainda, o volume é os 200 mil. Tá? Quando dá uma hora depois de iniciado o vazamento, eu já vou ter 200 mil
Opa! Eu já vou ter os 200.000, só que menos 5.000, né? Porque aí passou 1 hora, ele perdeu, ó, ele perde 5.000 litros a cada hora. Depois, quando passarem 2 horas, eu já vou ter 200.000. E aí ele já vai ter perdido o quê? 2 vezes 5.000, né? Porque em 1 hora 5.000, em outra hora 5.000. Então, menos 2 vezes 5.000. Quando passarem 3 horas, eu vou ter o volume de 200.000, só que já perdeu o quê? 3 horas, perdeu 3 vezes o volume de 5.000 litros. Então, em 4 horas, a gente já perdeu, né? A gente tem lá os 200.000, só que agora menos 4 vezes o volume de 5.000. Então, aqui, ó, em 1 hora eu tenho 1 vezes 5.000, em 2 horas 2 vezes 5.000, em 3 horas 3 vezes 5.000, em 4 horas 4 vezes 5.000. Então, num tempo t qualquer, pessoal, o volume será esse daqui, ó, 200.000 menos, né, ó, t vezes 5.000, certo? Observa, ó, quando é 1 vezes 5.000. Quando é 2, 2 vezes 5.000. Quando é 3, 3 vezes 5.000. Quando é 4, 4 vezes 5.000. Então, quando é t, t vezes 5.000. Então, a minha função volume, isso aqui representa o volume, né? Ó, eu posso escrever assim, ó, o volume em função do tempo será o quê? Será 200.000 menos 5.000 t. Aqui até ficou com um zero a mais, né? É 5.000 só, certo? Então, essa aqui é a nossa função, tá? E a gente montou ela percebendo aqui uma regularidade, tá bom? Ó, 1 hora, ó, aparece aqui 1 vez os 5.000. 2 horas, menos 2 vezes 5.000. 3 horas, menos 3 vezes 5.000. 4 horas, menos 4 vezes 5.000. E eu estou tirando esses 5.000 de onde? Dos 200.000, que é o total de volume que tinha inicialmente. Beleza? Então, pronto, montei minha função. Vamos colocar ela aqui em cima, ó. Tá? Vou colocar ela aqui em cima. A minha função então é essa, ó. Volume em função do tempo é 200.000 menos 5.000 t. E agora a gente vai tentar responder. Agora que a gente tem a função que modela essa situação, tá? Isso aqui, pessoal, é um modelo matemático para essa situação que foi descrita para a gente aí. Então vamos ver o que ele pergunta, né? Sabendo que só é possível captar água dela, ou seja, da represa, quando ela dispõe de ao menos 20% de sua capacidade total, em quanto tempo ela estará nessa condição, ou seja, nessa condição de 20% da capacidade total? Então eu vou ter que ver, né? Eu quero saber quando, ou seja, o tempo, né? Porque ele pergunta aqui em quanto tempo. Eu quero saber quando que depois de iniciado o vazamento ela vai estar com 20% da sua capacidade. Só que para aí eu tenho que calcular, né? Quanto é que é 20% dos 200.000. Então vamos fazer esse cálculo aqui, né? De 20% desses 200.000 aí. Para calcular 20% de 200.000, eu vou calcular primeiro 1%, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó, tem 200.000. Ó, calcular 1% é só dividir por 100, tá? Qualquer coisa que você divida por 100, você está calculando 1%. Aqui a divisão é fácil, porque é só 0 com 0, 0 com 0, né? Simplifica por 100, sobra o quê? O que sobrou aqui, ó? Se eu cortei 2 zeros, sobrou 2.000. Então, 2.000, ele é 1%. Só que eu quero 20%. Então, eu vou fazer isso daqui vezes, eu quero isso aqui 20 vezes, tá? 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Ou seja, eu quero saber quando é que o volume será igual a 40.000. Então, eu venho aqui e substituo, né, ó, o volume por 40.000. Que aí eu vou ter uma equaçãozinha que eu vou descobrir o tempo. Então, aqui vai ficar, ó, 40.000 é o volume. Vai ser 200.000 menos 5.000 t. Passo esse 200.000 para o lado de cá e aí vai ficar como? Na verdade, vai ficar assim, né? Vai ficar 40.000 menos 200.000
é igual a menos 5.000t. Quanto é que é 40.000 menos os 200.000 aqui? Isso aqui vai dar o quê? Menos 160, né? Menos 160.000, né? Porque se de 200.000 eu vou tirar aqui os 40.000, né? Se eu devo, né, 200.000 e pago só 40.000, eu continuo devendo 160.000. Beleza? Então isso é claro aí, né? Isso aqui é igual a menos 5.000t. Então o t, que é o tempo, vai ser menos 160.000 dividido por menos 5.000, que vai passar dividindo. Ó. 3 zeros com 3 zeros a gente corta. Então a conta que a gente precisa é 160 dividido, não é? Por 5. Quanto vai ser 160 dividido por 5? Vai dar 32. Então aqui, ó, né, isso aqui vai ficar o t é igual a 32. O que significa isso? Significa que depois de 32 horas de iniciado o vazamento, a represa estará com volume de 40.000 litros, ou seja, é o volume lá de 20%, que é o limite da capacidade em que ainda se consegue captar água nessa represa, tá? Então aqui, ó, no início, né, ó, ela tá aqui, ó, esse é o volume dela, aí vai passando o tempo, ela vai perdendo de 5.000 em 5.000, né? E aí, quando chega em 32, aqui, ó, no 32, o volume é 40.000. Então vamos tentar ver aqui, ó, 32, a altura bem de 40.000 aqui, ó, ou seja, exatamente aqui. Certo? E aí você vai ligar esses pontos, ó, que aí você sabe qual é o gráfico que representa essa situação. Tá? Ó. Então aqui, se você... Eu vou tentar, né, pessoal? Que aqui é para ser uma reta, né? Tá? Então aqui, ó. Tá? Esse aqui é o gráfico. Óbvio que ele continua aqui, né? Talvez ele pare ali no 40, a gente não sabe. Daqui a pouco a gente vai saber. Então, o que esse gráfico está dizendo para a gente? Que conforme o tempo avança, o volume vai o quê? Ó, diminuindo. Por isso que essa função é decrescente, certo? Ó, o tempo vai avançando, o volume vai diminuindo, vai decaindo. Tudo bem? Se eu quiser saber quando é que essa represa, né, continuando esse vazamento, quando é que essa represa estará completamente esvaziada, é só eu fazer o cálculo para o volume igual a zero. Né? Então vamos fazer esse cálculo agora, só que para o volume igual a zero, tá? Então vamos colocar aqui zero igual a 200.000 menos 5.000t. Tá? Aí aqui eu vou pegar esse 200.000, vou passar para cá negativo, vai ficar menos 200.000, tá? É igual a menos 5.000t. Então o t, ou seja, o tempo necessário para que o volume chegue a zero, aqui, né, ó, vai ser o que? Menos 200.000 dividido pelo menos 5.000, que vai passar dividindo. 3 zeros com 3 zeros eu corto. 200 dividido por 5 é 40. Ou seja, 40 horas, né? Que o nosso tempo está em horas. Então, é o que o nosso gráfico sinaliza, né? Ó, se continuar aqui, ele vai passar exatamente aqui, né? Ó, no 40. Ou seja, né? No 40 aqui, ó, ele chega ao volume igual a zero. Tudo bem? Então, aí está uma representação gráfica e aqui algumas continhas algébricas que nos permitem, tendo, né, ó, o modelo matemático, que é essa expressão aqui, né, ó, o modelo matemático, a gente consegue descobrir uma série de informações sobre o que está acontecendo aí com essa represa. Belezinha? Vamos lá, pessoal. Esse aqui é o último exercício dessa aula, tá? E aí, né, aqui, ó. Se uma função do segundo grau passa pelos pontos menos 4, 5, 0, menos 3, e menos 1 e menos 4, determine sua expressão algébrica. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente sabe, né, que
a função do segundo grau ela tem esse formato aqui, ó, f de x igual a x² mais bx mais c, né? Só que aqui eu não sei o valor de a, não sei o valor de b e não sei o valor de c. E é isso que a gente tem que descobrir, qual é o valor de a, qual é o valor de b e qual é o valor de c, para a gente colocar esses números aqui e ter a função que passa por esses 3 pontos, tá? Então aqui a gente precisa entender que esse ponto menos 4 e 5, ele significa a seguinte coisa, ele significa que f de menos 4 é igual a 5, tá? Ou seja, quando x vale menos 4, a minha função vale 5, tá? E aqui, ó, a mesma coisa para esse, ó, significa que f de 0, né, para o ponto 0 e menos 3, é igual a menos 3, ou seja, quando x vale 0, a minha função vale menos 3. E, por fim, né, e não menos importante, nós também precisamos entender que o f de menos 1 é igual a menos 4, tudo bem? Aplicando isso aqui, ó, né, ó, no jeitão da nossa função, como é que fica? A gente vem aqui, então, vamos calcular o f de menos 4. Concorda que se eu calcular o f de menos 4, se eu fizer o x valer menos 4 aqui, ó, isso aqui vai ficar assim, ó, menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que é 16, né? Fica positivo. Então vai ficar 16a, aqui ó, menos 4 vezes b fica menos 4b, mais o c, certo? E eu sei que esse aqui é o f de menos 4. Só que o f de menos 4 não é igual a 5, então isso daqui é igual a 5. Tudo bem? Agora vamos aqui, ó, calcular o f de 0, quando x vale 0. Vamos aqui, ó. Se o x vale 0, vai ficar 0 ao quadrado, que é 0 vezes a, 0. 0 vezes b, 0. Tudo isso daqui vai dar 0, mais c. Então aí a gente vai ficar o quê? Com c, né? Vai ficar apenas o c, que é igual ao f de 0, que é menos 3. Ó, e aí eu já consegui direto ali o valor do c. E por fim, f de menos 1, quando x vale menos 1. Aqui vai ficar menos 1 ao quadrado, que é 1, vezes a, vai dar o próprio a. E aqui vai ficar menos 1 vezes o b, vai ficar menos b. Mais o c, ou seja, o c eu já descobri, né? Se eu juntar com c, fica aqui, ó, menos 3. E o f de menos 1, que é esse valor aqui, vai ficar o quê? Menos 4, igual a menos 4. Beleza? Aqui também, né, como eu já descobri o c, eu posso vir aqui no lugar desse c aqui e colocar o menos 3, né? Que é o valor dele. Então, vem aqui e coloco menos 3. Certo? Daqui eu consigo organizar melhor e fica assim, ó, 16a menos 4b é igual a 8, né? Porque esse menos 3 vem para cá mais 3, 5 mais 3, 8. E aqui também eu consigo organizar melhor. Ela fica a menos b é igual a... O menos 3 passa para cá mais 3. Menos 4 com mais 3 fica menos 1. Certo? Observa que eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho um sistema, né? Tem um sistema de equação do primeiro grau, que é esse aqui, ó. Vamos ver se ele cabe. Ele cabe aqui para a gente resolver ele, ó. Que é 16a menos 4b igual a 8 e a menos b igual a menos 1. Como é que eu vou resolver? Eu vou resolver pelo método da adição, tá? Seria muito interessante, pessoal, se esse menos b aqui, ó, menos 1b, ele fosse 4b positivo, né? Por quê? Porque aí, ó, se aqui for 4b positivo com menos 4b, eu consigo, na hora de eu juntar as duas equações, eu consigo cancelar o b. E aí, para eu conseguir isso, basta eu fazer o quê? Eu vou multiplicar toda essa equação aqui embaixo por menos 4. Porque quando eu fizer menos 4 vezes menos b, vai ficar positivo, né? Menos com menos mais, positivo 4b. Como é que o nosso sistema fica, então? Ele vai ficar assim, ó. Vai ficar 16a menos 4b é igual a 8, tá? E a de baixo multiplicado por menos 4 fica menos 4a. Menos 4 vezes menos b vai ficar mais 4b igual menos 4 vezes menos 1 fica mais 4, né? Positivo. Observe o que acontece agora quando eu juntar essas duas equações. Olha o que vai acontecer.
Vai ficar aqui, ó, 16A com menos 4 fica 12A, né? Certo? Aqui, ó, 4B com menos 4B cancela. Tá? Então isso aqui está cancelando. Ó. E 8 com 4, 12. Então vai ficar 12A é igual a 12. Então o A ele vai ser 12. Esse 12 passa dividindo. 12 dividido por 12, 1. Então eu descobri que o A é 1. Então nós já temos aqui, ó, o C eu já sei, né? Já descobri que ele vale menos 3. O A eu acabei de descobrir que vale 1. Agora eu vou descobrir o B. Como é que eu vou descobrir o B? Substituindo aqui, ó, nessa equação, eu substituo o valor do A por 1, e aí, que eu já sei, e aí fica assim, ó, 1 menos B igual a menos 1. Então, menos B vai ficar igual a menos 1. Esse 1 passa para lá, menos 1. O que implica o quê? Que o menos B é igual a menos 2. Como menos com menos é mais, o B é igual a 2. Então, eu descobri também o B, que vale 2. Certo? E com isso aqui, ó, eu já consigo montar a minha função do segundo grau e fazer o gráfico como ele quer. Tá? Vou só apagar para a gente conseguir aí um espaço maior para a resolução, né, para a continuidade da resolução do nosso exercício. Então vamos lá. Apagando tudo, passando uma borracha. Então, como é que ficou a nossa função? Ela ficou assim, ó. F de x é igual aqui, ó, o A vale 1, então vai ficar 1 vezes x ao quadrado é x quadrado. O B vale 2, então vai ficar mais 2x. E o C vale menos 3, e aí vai ficar menos 3, certo? Essa é a nossa função. E a gente responde já parte da nossa questão aqui, ó, né? Ó, determine a expressão algébrica. Essa daqui é a expressão algébrica, tá? Ó, essa é a expressão algébrica. E agora ele quer que eu faça o gráfico. Eu já tenho uma informação muito importante no meu gráfico, que é justamente o quê? O ponto onde ele cruza o eixo Y, né? Por quê? Porque, ó, se o x vale 0 e o x aqui vale 0, ó, aqui vai dar 0 menos 3. Que é exatamente o ponto onde ele cruza aqui, né? O x vale 0 se o ponto está em cima do eixo y. Então, eu sei que tem um ponto aqui, ó. Tá? No menos 3. Isso já é um ponto da minha parábola, né? Agora, vamos descobrir os outros pontos. Para isso, eu vou completar quadrado, tá? E é bom que a gente já relembra um pouquinho de como completa quadrado. Então, vamos aqui. Vou escrever y, tá? Eu prefiro y igual x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, vamos lá. Como é que eu vou completar quadrado aqui, né, pessoal? Eu primeiro pego a metade, então vai ficar assim, ó, y é igual a x ao quadrado mais 2x. Vou pegar a metade do 2, é 1, né? 1 vezes 1, ou seja, 1 ao quadrado, eu acrescento 1 aqui, menos 3. Só que como eu acrescentei 1, pessoal, eu vou tirar 1, que é para não fazer diferença, tá bom? Então, e esse pedaço aqui virou um quadrado perfeito. Eu posso substituir ele da seguinte maneira. Y é igual ao quê? X mais a metade de 2 é 1 ao quadrado. Se você fizer x mais 1 ao quadrado, você volta a encontrar essa expressão. Tá? E aqui ficou menos 3 menos 1, menos 4. Lembra que daqui a gente já tira o vértice, né? Quem é que é o vértice aqui? Ó? O vértice, ele será quem? Ele será o oposto desse, ou seja, menos 1, e esse aqui, menos 4. Então, a gente já conseguiu menos 1 e menos 4 é o vértice. Ó, menos 1 e menos 4. É o vértice aqui da nossa parábola. Vamos achar as raízes? Para achar as raízes, eu tenho que igualar a nossa expressão a zero, né? Então, façamos isso aqui, ó, né? Afinal de contas, a raiz é onde cruza o eixo x. E onde cruza o eixo x, ó, em cima do eixo x, qual é o valor do y? 0, tá? Então, vamos aqui. Vamos fazer x mais 1 ao quadrado, x mais 1 ao quadrado menos 4 igual a 0. Esse menos 4 passa para lá, fica assim. X mais 1 ao quadrado é igual a 4. Para tirar o quadrado, eu coloco a raiz. Então, fica só x mais 1 é igual a mais ou menos a raiz de 4, né? Que eu quero a raiz positiva e a raiz negativa.
Então, x mais 1 vai ser mais ou menos 2. Logo, o x vai ser mais ou menos 2. Esse 1 positivo passa para lá, menos 1. E aí nós temos os dois valores de x, né? Um com o mais e outro com o menos. Ó, 2 positivo, 2 menos 1, 1. 2 negativo, menos 2 menos 1, menos 3. Então, as raízes elas estão onde? No 1 e no menos 3. Então, tem uma raiz aqui ó, no 1, tem uma raiz aqui no menos 3. Tá vendo? Ó? Esse aí é o gráfico. Ó, o vértice aqui embaixo, ou seja, o ponto mais baixo. E aí, para a gente fazer esse gráfico, é só a gente passar aqui. Ó. Tá. Aqui e aqui. Opa! Tá? Então, é mais ou menos... O desenho nunca fica muito bom, né? Por conta da pecinha que segura a caneta. Mas a ideia é essa daí. E com isso a gente conclui aí essa aula que basicamente foi dedicada à resolução de alguns exercícios, tá? De função do primeiro e do segundo grau. Belezinha? Falou, pessoal. Até a próxima.